Aleluia. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade, por essa riquíssima oportunidade, né? De poder trazer a palavra do Senhor no dia de hoje. Eu agradeço ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem estado conosco e até aqui Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Bom, eu gosto de dar temas para as minhas mensagens e o tema de hoje é fé, confiança inabalável. Este capítulo, irmãos, ele faz parte da conclusão da primeira carta do apóstolo João, onde ele enfatiza a segurança e a confiança que o cristão possui em seu relacionamento com Deus através de Cristo, né? A igreja, nesse contexto aqui, a igreja ela estava vivendo uma injustiça. Por causa de uma perigosa heresia, né, chamada de gnosticismo, onde eles negavam a divindade de Cristo. Então, o apóstolo João, ele então escreve, né, esta carta para mostrar que Cristo é, de fato, o verdadeiro Deus. E em todo o capítulo 5, todo o capítulo 5 nós vemos a importância da fé em Jesus, que é a nossa salvação. E nós vemos também, irmãos, aqui no capítulo 14 e 15, onde eu li, né? Vou repetir novamente, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos também que o que dele pedimos, nós teremos. Então, irmãos, a oração, ela é de fato o pilar do cristão. Isso a gente não tem dúvida, né? Sem oração, um cristão não é cristão, né? Só da boca para fora, porque a oração é o canal para você falar com Cristo, né? Com o Senhor. Ele fala com você através da oração, através de um louvor, através de uma palavra, não é verdade? Mas a oração, ela é a conexão maior, digamos assim, de você poder falar com o Senhor, não é verdade? Então, ela é o pilar da conexão espiritual e da intimidade com Deus. Ela nos aproxima do Pai e ela nos fortalece a nossa fé. A oração, ela tem esse poder de fortalecer a nossa fé. Nós sabemos que Deus, ele responde orações. Isso também é um fato. O Senhor, ele responde a oração daquele que é justo, daquele que é servo e daquele que teme a ele, né? Que tem temor a ele. E, irmãos, nós precisamos saber como orar. Pois não é só você abrir a sua boca e falar, Senhor, assim, 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 Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, Senhor, não. Pois nós não podemos de forma alguma impor a nossa vontade para o Senhor. A gente não pode impor a nossa vontade para o Senhor
E muito menos tentar persuadi-lo a fazer aquilo que nós queremos, né? O famoso jeitinho brasileiro, digamos assim, né? Nós precisamos, irmãos, entender que quando nós queremos algo da parte do Senhor, nós precisamos primeiramente entender, saber, pedir ao Senhor que nos oriente para saber se aquilo é de fato a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque nós sabemos que Deus ele tem um plano para nós, certo? Nós não falamos direto que nós temos um propósito diante do Senhor? Não é verdade isso que a gente fala? Então, e será que aquilo que nós estamos pedindo está adequado a este propósito? Será que de fato aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor está alinhado ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas? Então nós devemos ter este cuidado de quando pedirmos ao Senhor aquilo que é da vontade dele para nós. E nós sabemos aonde nós podemos descobrir o que é a vontade dele, na palavra dele, né? E, irmãos, nós precisamos orar de acordo com a vontade do Senhor. Ou seja, alinhar os nossos desejos com o propósito dele para nós. E nós precisamos orar desejando que a vontade dele prevaleça. Porque, irmãos, é um fato. A gente já sabe de cor e salteado que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Esses argumentos não tem nem o que questionar. É boa, é perfeita, ela é agradável. Então, como que a gente vai orar sem querer essa vontade nas nossas vidas? Eu creio que um servo do Senhor, um cristão que é servo, que é fiel, que é justo, ele não vai querer outra coisa senão a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Não é verdade? Então, irmãos, se nós orarmos, se nós pedirmos, se nós deixarmos que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas orações, nos nossos pedidos, aí vai ser atendido. E é de forma já. Como diz, né? É já. Ela já será atendida. Porque é a vontade do Senhor. Né? E a vontade do Senhor para as nossas vidas é sempre o melhor. Ainda que nós pensamos e falamos assim, não, mas aquilo dali vai dar certinho para mim se acontecer. Será? Porque nós não sabemos do amanhã, o Senhor sabe. Então, que a nossa vontade, a nossa oração, o nosso desejo não seja maior do que a vontade do Senhor para as nossas vidas. O apóstolo João, ele nos ensina aqui nesses versículos que quando pedimos algo que está alinhado ao propósito do Senhor para mim, para você, que está alinhado à vontade do Senhor para mim e para você, podemos ter certeza de que Ele ouve e logo alcançamos as nossas petições. Glória a Deus. Mas qual a oração que de fato agrada ao Senhor? Qual seria essa oração? Essa oração, ela nasce a partir da nossa comunhão com Ele. Quando eu tenho comunhão com o Senhor, eu quero o que vem dele. Pois quando nós temos comunhão com Ele, nós priorizamos a vontade dele para as nossas vidas. E não a nossa. Nós não queremos o que nós pensamos querer. Nós podemos falar bem assim, Senhor, eu preciso disso, 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 disso e disso. Mas faz a tua vontade.
porque eu sei que vai ser melhor do que isso que eu pedi. Então nós devemos saber como orar e pedir. Porque talvez nós temos algo que nós pedimos ao Senhor há tanto tempo, mas não é aquilo que o Senhor não se adequa ao propósito. E talvez seja isso, nós ainda não recebemos por isso. Então, irmãos, o servo do Senhor que tem comunhão, mas não é qualquer comunhão, não. É a comunhão com Cristo. Automaticamente, o desejo do coração dele muda. Ele passa a orar e falar em sua oração: Senhor, faz conforme a tua vontade. Esse é, de fato, o que Deus quer ouvir. Essa é, de fato, a oração que agrada a Deus. E nós priorizamos a vontade dele, então devemos, irmãos, investir na comunhão com Cristo. Eu falo isso, já tem um tempo já que o Senhor falou ao meu coração sobre essa questão de investir na comunhão com Ele. Porque, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que o amor está de fato se esfriando. Não é verdade, irmã Aldenura? Você olha para as pessoas que outrora era usada, era a voz de Deus na terra e hoje está aí perdida pelo mundo. Então nós, irmãos, estamos sujeitos a cair a todo momento. Então nós precisamos fazer alguma coisa. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é investir na nossa comunhão com Cristo. Porque, irmãos, sozinhos nós não conseguimos. Então, nós precisamos priorizar a comunhão com Cristo. Nós precisamos, sim, investir nessa comunhão. Porque a partir do momento que eu tenho comunhão com Cristo, Cristo tem comunhão comigo. E a partir do momento que eu tenho comunhão com Cristo, a vontade dele prevalece em tudo na minha vida. A minha oração muda, o meu modo de pedir muda, o meu modo de louvar muda, o meu modo de andar muda, o meu modo de pedir muda, o meu modo de pensar muda. A partir da comunhão que eu tenho com Cristo. Então, a minha pregação ela vai ser bem rapidinha mesmo. Eu fiz bem rápida porque vai ter ensaio ainda, né? Mas eu quero, antes de terminar, eu quero fazer uma oração com a igreja. E nessa oração eu peço que você fale com Cristo assim: Senhor, me ajuda a investir na minha comunhão contigo. Nós precisamos, irmãos, é para ontem. Hoje eu uso essa frase, é para ontem. Porque nós não vamos ter, como que fala, nenhum arrependimento quando nós investimos na comunhão com Cristo. Muito pelo contrário. Nós vamos ter prazer, nós vamos ter alegria e de fato algo importante para as nossas vidas espirituais. Porque nós falamos muito em crescimento espiritual. Eu quero crescer, eu quero ter intimidade com o Senhor, mas nós não buscamos da forma que devemos buscar. Então vamos pedir agora ao Senhor: Senhor, me ajuda a investir na minha comunhão contigo. Eu preciso investir na minha comunhão contigo. Eu necessito investir na minha comunhão contigo. Porque aí, irmãos, tudo muda. Tudo acontece da maneira como tem que acontecer. E Cristo, de fato, é glorificado através das nossas vidas. Amém? É esta palavra, que o Senhor abençoe e que possamos ter comunhão com Ele.